Salve, salve família, que é Claudiz Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, né? Hoje, para batermos mais um papo no quadro mais que especial, Saúde Física e Financeira, com ele, né? Dr. André Valente, grande médico, cirurgião, referência aqui no estado de Alagoas, que está no Brasil, tenho certeza que você já ouviu falar desse nome. Nosso quadro, às segundas-feiras, quinzenalmente, às 18 horas. Se você tem dúvida, se você tem algum questionamento, vem aqui na caixa de mensagens, vem aqui também nos nossos comentários e externa pra gente, né, a sua indagação, para que a gente possa estar sanando aí essa sua pergunta, né, sanando aí qualquer que seja a problemática. Meu muito obrigado a você que é novo no canal. Eu quero lhe pedir, se inscreva, compartilhe, comente, para que tantas outras vidas possam ser impactadas. Estamos no Spotify, TikTok, Instagram. Queremos muito ter mais pessoas aqui conosco. E o seu papel, ele é mais do que fundamental. Quero agradecer também a cada parceiro e a cada convidado que tem vindo aqui no DDI Podcast. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Estamos aqui com o Dr. André Valente. Boa noite, doutor. Ô, meu amigo, boa noite. Prazer estar aqui novamente. Que honra, né? Recebê-lo. Pra gente é sempre uma honra. Eleve muito o nível do DDI Podcast. E hoje no quadro Saúde Física e Financeira, qual o tema a ser abordado? Nós vamos agora para o lado financeiro, né? Da saúde financeira. Então, a ideia hoje é saber onde você quer chegar. Se o diagnóstico daquilo que você está fazendo hoje, se você vai conseguir realmente chegar naquele seu objetivo. Então, primeiro, determine onde você quer ir. Segundo, onde você está hoje. O diagnóstico que a gente vai fazer hoje vai pagar o seu sonho, vai dar o trilho para chegar naquele lugar ou não? Coisa boa. Quem está nos assistindo, a gente passeia aí, né, diga-se de passagem, por um público misto, seja de empregadores, sejam de empregados. Suponhamos que alguém está hoje na qualificação de CLT, mas galga aí se tornar um empreendedor, se tornar um empresário, mudar de vida, seja por uma formação ou pelo ato do empreendedorismo, mas hoje está na situação de CLT. O que fazer? A primeira coisa é você determinar o que você quer da sua vida. Então, determinar de uma forma muito séria. Então, assim, ó, se você não se determinou aquilo que você quer ainda, se você não escreveu no papel, você não botou seus objetivos, seus sonhos ali na sua frente, você tem que fazer isso agora. Ele tem que parar tudo que está fazendo e se determinar a fazer isso, porque isso é muito importante. Se você não sabe onde quer chegar, não sabe onde você vai no processo, qualquer lugar basta e os resultados que vierem são bons. E nem sempre vai trazer a sua felicidade, a sua plenitude. A gente não está falando aqui de dinheiro, está falando de ser feliz, ser próspero. Então, a primeira coisa é determinar. Não importa o que você está fazendo hoje. Primeira coisa é determinar aquilo que você quer. Então, determine seu objetivo. O que eu quero da minha vida. Então, assim, não é, eu quero abrir uma loja para ganhar muito dinheiro, para depois fazer não sei o que, para ganhar dinheiro, para não sei o que, para ganhar dinheiro. E assim, não é esse meio do caminho, não é esse meio termo. Eu quero morar em Arapiraca, no condomínio tal, numa casa de primeiro andar, com piscina ali, com carro na garagem tal. Eu quero viajar a tais países ou tais lugares. Eu quero poder ter um sítio. Não importa, cada um tem seu sonho, mas tem que ser escrito. Aquilo ali é a base para que você consiga fazer um caminho para prosperar, para chegar até lá. Então, esse primeiro passo é muito importante. Então, onde eu vejo o primeiro erro é esse. E as pessoas começam assim, eu vou fazer uma faculdade para arrumar um bom emprego, ou vou fazer um concurso para ganhar um dinheiro, mas não sabe nem para que quer ganhar aquilo ali, não sabe nem para que tem que fazer aquele concurso. Na verdade, você fica no automático, né, que foi ensinado pela vida mesmo, pelos pais, vai, estuda, vai arrumar um bom emprego, vai fazer um concurso, né, cria estabilidade, mas onde você quer chegar? Então, esse primeiro passo é muito grande. O distante primeiro, lá na frente, lá no final. Onde é que você quer, até onde você quer morrer, qual lugar? Então, está tudo determinado. Determinou isso, aí vai para o diagnóstico de onde você está hoje. E se o que você está fazendo hoje, por exemplo, o CLT, quais são as 4 formas de faturamento? Onde é que você ganha dinheiro? Onde é que você tem remuneração? Só tem 4 formas básicas. Então, a primeira é o emprego, que aí então é CLT, no caminho. Você tem os autônomos, você tem os grandes negócios, empresas com mais de 200 funcionários,
são empresas de grande porte, e você tem os investidores. Então, qual é a característica do emprego? Não precisa aqui gastar muito tempo falando o que é emprego, o que é empregado, o que é empregador. Todo mundo sabe o que é. Mas basicamente você vai assumir uma função que o outro quer, vai trabalhar o tempo que o outro quer, vai ganhar quanto o outro quer e vai trabalhar pelo sonho do outro. Então, basicamente, o CLT é isso. Ele não tem muito trabalho de montar um sistema, montar um negócio, montar, gerenciar, nada disso. Ele simplesmente vai querer se encaixar ou não naquela função. E, às vezes, tem épocas da vida aí que você vê que falta emprego, as pessoas estão muito atrás de funções, seja qual for, ela vai se adaptar. Então, você vê, por exemplo, advogados que trabalham de Uber. Você vê pessoas com a formação de nível superior fazendo nível médio. Então, por quê? A necessidade. Você vê outras épocas, agora mesmo, você vai para a construção civil, você não acha um auxiliar de pedreiro e pedreiro também. Então, é uma fase que agora você vai atrás e você não encontra um pintor, você não encontra, para a construção civil está bem escassa. E tem outras áreas, por exemplo, a área de saúde está jogando cada 6 meses muitos e muitos profissionais no mercado de trabalho. Então, assim, esse processo, né, do emprego, ele sempre tem esse fiel da balança, né, da oferta e procura. E aí o CLT está nisso. Então, esse primeiro quadrante, né, que é o quadrante do emprego, tem essa característica. Por mais que você ganhe, que o seu salário seja muito alto, você sempre vai ter essas características, de trabalhar pelo outro, o tempo que o outro quer, e trabalhar pelo sonho do outro. Então, isso é uma coisa... O senhor falou sobre os 4 níveis, né? Para conseguir dinheiro. O primeiro é o emprego. Quais são os outros 3? Aí o autônomo, que aí você tem os profissionais liberais, o médico, né, os pequenos negócios, as pequenas empresas estão aí nesse grupo. Então, você monta o seu negócio, você se esforça, trabalha, faz uma série de contratos e coisas, paga uma série de fornecedores, o que sobrar é o seu lucro. Nem sempre sobra também. Então, tem muita gente que monta seu negócio e diz, eu queria era ser empregado novamente. Eu queria voltar para o CLT de novo, que é mais fácil. Então, assim, hoje, para você botar um pequeno negócio, eu vejo muita gente que conversa comigo sobre pequenos negócios. Eu estou com ideia de montar isso, aquilo. Eu não gosto de botar água no leite de ninguém, mas tem que se pensar, tem que se planejar, tem que se fazer uma estratégia, né, de mercado, você tem que ter uma viabilidade econômica, você tem todo um mínimo de processo para isso. Não é só a sua vontade e seu esforço. Então, eu digo porque eu montei muito negócio na minha vida, já fiz muita coisa e quebrei muitas vezes. Porque eu ia só na emoção, fazia muitas coisas que os consultores, os outros mandavam. Deixava tudo prontinho. No final não dava certo. Porque não é só isso, não é só assim, o negócio, o mercado tem que ter muito mais informação, tem muito mais coisas ali por trás do que simplesmente abrir uma loja perfeita, com estoque perfeito, contratar um funcionário e abrir sua portinha e achar que as pessoas vão chegar lá. Não é assim, né? Então, assim, eu já parti para o ramo de construção civil, de indústria, e acabei voltando para a medicina. O emprego autônomo, quais são as outras? Aí você tem os grandes negócios, são empresas com mais de 200 funcionários. Aí você tem estruturas grandes, onde a pessoa trabalha muito, basicamente ela vive daquele negócio, ela não tem muito tempo para a família, não tem tempo para ela mesma, só que ela gira muito recurso, muito dinheiro, tem muita responsabilidade. Então, é aquele negócio que você vive ele e você morre nele, né, basicamente. E poucas pessoas conseguem pegar esse recurso e ir para o quarto quadrante, que é o quadrante do investidor, onde o dinheiro se faz dinheiro. O dinheiro cria dinheiro. Então, quem consegue fazer isso e consegue se libertar um pouco dessa questão da centralização dos grandes negócios, porque geralmente o grande negócio é muito centralizador. Você puxa muito para você. Então, você é o CEO, você é o diretor, você é o dono. Aquilo ali acaba puxando muito. A gente está num processo hoje meio que de mudança de estilo de vida, de era, né? de cabeça, de informações. Hoje, com a inteligência artificial, com o acesso realmente à globalização. Então, essas pessoas elas têm mudado um pouco. A gente tem visto pessoas aí que
de grandes empresas que têm se libertado mais desse processo. Mas a característica delas vive ali e morre ali naquela empresa. E o último quadrante é o investidor, é aquele que o dinheiro que faz dinheiro. Quando dorme ganha dinheiro, quando acorda ganha dinheiro. Esse é o melhor dos mundos, não tenha dúvida. É onde cria o quê? A renda passiva. Não precisa ser milhões e milhões. O investidor é aquele que já conseguiu montar, por exemplo, você tem uma diversificação de renda, por exemplo, você tem alguns galpões para aluguel, você tem algumas sociedades, algum investimento em bolsa, né, ou moedas, formou redes, né, de consumo também, que é um grande passivo, uma grande renda passiva boa, sem dor de cabeça. E aí essa pessoa começa... Primeiro você aprende, vamos dizer, aprenda a ganhar 1 milhão, depois lucre 1 milhão e depois aprenda do 1 milhão fazer 1 milhão. Então são etapas, né? Primeiro você fratura, depois você lucra, depois você faz aquele dinheiro virar ele de novo. Então esse investidor ele já está nesse nível aí. Não são muitas pessoas, hoje aí coloca aí em torno de 1% da população. Eu tenho certeza que você tá amando esse início de episódio, né? E muita coisa boa a gente ainda vai falar aqui. E eu já quero trazer a indagação para o senhor. Desses 4 níveis aí, dessas 4 áreas, qual é a que de fato tem estabilidade? Olha, na verdade, assim, a estabilidade é uma coisa que é muito relativa, né? O cara faz, por exemplo, eu tenho um emprego, faz o concurso. Quem garante que ele vai ficar pro resto da vida naquele concurso? Não se garante mais. Se pensava assim, mas não se garante mais. Você, como autônomo, profissional liberal, você tem sua carreira estabilizada. Eu, como médico lá, sofri um acidente, passei quase 1 ano sem trabalhar. Qual é a estabilidade que eu tenho? 0. O dono do grande negócio, também. É mais difícil ali o processo de despesa, mas não tem estabilidade. Agora, quando você cria renda passiva, que não depende de você no processo, e você diversifica essas rendas, aí você tem uma estabilidade. Aí você consegue ter um porto seguro. Pode até uma situação não dar certo, mas você tem outra, tem outra, tem outra. Para isso, você tem que ter uma grande consciência, uma grande... você vai chegar ali com disciplina e você vai ter que ter uma consciência do processo e ali você já está estável, né? Você nesse ponto, você já conseguiu chegar nos seus objetivos, você já tem realmente aquilo que você queria ter e vai buscando outros horizontes. E aí você vai tendo um caminho muito mais tranquilo, né? É mais fácil você... Não tem aquele termo, bagaceira só presta grande. Pronto. É a mesma coisa. Quer fazer um negócio, faça grande logo. É mais fácil. Porque o pequeno você fica patinando. Então, melhor... o trauma, o estresse, o esforço é o mesmo. O senhor bem falou aí sobre a renda passiva. Isso. E o que é uma renda ativa? Quando você tem um recurso, né, que você recebe, que depende do seu esforço direto, você considera, entre aspas, uma renda ativa. Né, que você está ali, você está demandando um esforço, seu tempo, sua vida, para que você tenha aquele retorno. Então aí é uma situação, porque tem o ativo, né? Ativo e passivo, você tem... Porque são termos economicamente usados, mas de outras formas também, né? Então, assim, se você tem um esforço no processo e você recebeu aquele recurso, ou seja o que for o bônus daquilo ali, ou o ônus, você seria uma renda ativa, né? E a passiva é que você não tem você não está demandando esforço, ele naturalmente você está fazendo. Por exemplo, uma aplicação. Pronto, uma aplicação de própria poupança. Não é uma boa renda passiva, mas é um exemplo. Você bota lá R$1.000 e ao final do mês você vai ter uma correção sobre aquela ali de juros, né? Que cobre, hoje basicamente não cobre nem a inflação, mas eu tenho uma parte da minha renda em ações. E eu não entendo muito de ações, mas eu fui com meus filhos e a gente vamos fazer uma carteira aqui. Eu fiz três investimentos de ações, que foi na Nvidia, na Tesla e na Intel. Isso foi em 2021. Coloquei lá um recurso, quando eu fui ver esses dias, eu nunca mais tinha visto. Ele aumentou 4 vezes. Pena que eu não botei muito dinheiro. Mas assim, foi muito legal. Quando eu vi, caramba, se eu tivesse botado 10 vezes mais, se eu tivesse feito... Então, foi uma renda passiva aí que eu... Assim, e deixei ela tá aumentando. Então, foi interessante. Aí eu já comecei a querer estudar mais sobre o assunto, né? Para começar a diversificar. A gente está falando aqui sobre áreas de trabalho que de fato traz um retorno financeiro
E o senhor, como médico cirurgião e empresário, eu queria ouvir do senhor até que ponto e em que momento as dívidas ou a falta de dinheiro pode afetar a saúde física de alguém. Afeta, com certeza. Passe aperto, passe uma pessoa batendo na sua porta, perca a sua paz, você altera toda a parte de saúde física e mental, né? Isso aí não tem dúvida. Isso aí quem passou, E outra coisa, tem que ter muita cabeça quando você está no fundo do poço, quando você está naquela fase ruim da vida. Eu já tive muito alto e baixo. Quem conhece minha vida sabe. É o André rico, pobre, gordo, magro, casado, divorciado, feliz, triste, era muito assim, né? Então, alguns anos para cá, graças a Deus, eu tenho tido estabilidade e construção de uma prosperidade. Mas, assim, naquele momento de recurso, muito recurso que você recebe, tal, a vida está ótima, tá cheio de amigos, tá cheio de coisas, né? Tá assim, no momento que você para pensar, não tem aquela... Uma época, eu acho que eu falei até isso, se melhorar, estraga, né? Aquela crença limitante. Aí veio, pum, realmente estragou. E aí quem ganhava, vamos dizer, 1 milhão, começou a dever 2 milhões. E aí foi um processo muito difícil. Você tem que ter muita cabeça para aguentar essa fase baixa. Então, quando você tá lá em cima e você cai, nem sempre essa queda é fácil de você recuperar. Eu caí 3 vezes na vida e eu levantei. Então, de vez em quando o pessoal fala comigo, André, eu vi você lascado ali, tal, não sei o que, no acidente, ou quase morreu, ou quebrou e tinha isso, que perdeu tudo e agora já está com tudo de novo. Você tem que ter a força e a vontade de saber onde você quer chegar. Então, por mais que puxem para baixo, puxem para o lado, puxem para onde for, aí o meu objetivo me leva para o final. Por isso que quando a gente começou aqui hoje, eu falei, se você não tem objetivo, se você não tem sonho, se você não tem uma meta, vá fazer isso. Porque na hora que você desvia o caminho, a hora que alguém lhe puxa, lhe dá um rasteiro, seja o que for na vida, você vai olhar para o seu objetivo e vai crescer, vai começar a correr de novo para ele. Eu queria ouvir do senhor. O senhor falou bem ressaltou mais uma vez que existem vários Andrés, né? O André gordo, o André magro, o André rico, o André pobre, né? O André que estava lá em cima no auge e depois deu uma regredida aí na vida. E eu quero ouvir do senhor, porque hoje quem o conhece, muito bem sucedido, né? Um médico reconhecidíssimo no nosso estado. Como foi o passo a passo e qual foi a decisão correta para o senhor sair daquela estaca zero, se é que eu posso chamar de estaca zero, para voltar a ser o André de sucesso? Isso como eu sempre coloquei, assim, como eu tenho minhas fortalezas, meus pilares, um deles é meus filhos, por exemplo. Então, eu não nasci para ser nem um peso para o meu filho, nem ser uma decepção. Então, ali eu tenho que apoiar eles pro resto da vida, eu tenho que fazer coisa com eles, eu quero ver os filhos deles. Então, assim, são coisas que aquilo ali me dá uma força muito grande. Meus filhos me dão uma fortaleza muito grande. Então, qualquer momento que eu passe, de bom ou de ruim, eu estou pensando neles. E mesmo longe, mesmo cada um está no seu caminho, então, mas é o meu maior combustível. Então, naquele momento, seja qual for, esse combustível é muito forte para mim. Tirando isso, a gente tem que agradecer a Deus o que nós recebemos, que é a nossa vida. E se Deus nos deu essa possibilidade de pedir e receber, buscar e encontrar, e bater na porta e a porta se abrir, pronto. Eu tenho isso também como um grande pilar que, se Deus deu, a gente pode usar e deve usar. Então acaba que me cria uma força motriz para sair. Agora, toda queda, toda dificuldade, todo fracasso, ele traz consigo um aprendizado. Então, Napoleão Hill sempre falava isso. O fracasso traz consigo uma semente de um benefício maior ou superior ao fracasso. Então, basta você pode passar a vida sem perder nada na vida. Ou você ganha ou você aprende, ou você ganha ou você aprende. Então, basta usar tudo que você passou ali e aprender para fazer algo diferente, fazer algo melhor. Então, eu fiz isso na minha vida e tenho feito isso. Agora, não é bom você ficar subindo, descendo, subindo, descendo, subindo. Então, chegou no momento de maturidade, eu creio muito que tudo que eu passei foi para me ensinar a ser o André que eu estou me tornando hoje. Eu estou no início de um processo de recuperação. Eu não estou nem perto daquilo que eu quero ser, nem perto.
Então, aqui a gente pensa, eu penso naquele processo, eu crio a minha emoção, meu sentimento, vou atrás e tem que ter ação também. Então, isso eu tenho feito todos os dias. A gente chegou aqui hoje, caramba, meu amigo Claudio, eu estou um pouco cansado. Por quê? Tem que fazer as coisas, você tem que correr atrás, você tem que estar fazendo. Então, eu só paro, eu só descanso quando conseguir. Agora são muitas coisinhas aí que a gente vai ter que fazer ainda. Tem muita gente que está nos assistindo e aí eu quero ouvir do senhor. Tem pessoas que estão iniciando a vida, né? Começou a ganhar um dinheirinho, começou agora a ver entrar um dinheiro na conta e surge uma indagação que até os grandes economistas também falam, dão seu posicionamento. E eu queria ouvir do senhor. Aquele que está começando a ganhar dinheiro, ele vai para o negócio próprio, ele compra ou ele aluga? Aluga casa própria? Olha, Aluga a casa ou compra uma casa própria? Ele aluga um carro, começa a andar por aplicativo ou compra o carro? Na concepção do senhor. tem que ser bem analisado. Por exemplo, hoje eu tenho a minha clínica, é uma clínica que eu alugo, não é meu prédio. Para mim, financeiramente, foi melhor alugar do que comprar. A oportunidade e a situação. Por exemplo, você tem prédios que eles custam 2 milhões e você paga um aluguel de um valor bem inferior vamos dizer, a 0,2%. Então, é melhor você alugar, pegar esses 2 milhões e aplicar. Você vai pagar o aluguel e ainda vai sobrar dinheiro. Né? Isso é uma coisa. Como eu tenho um carro, eu viajo. Eu viajo de Maceió, Arapiraca, Pernambuco, vou a Fortaleza, Aracaju. Então, eu tenho um deslocamento muito grande. Para eu ficar dependendo de outros carros, para mim é melhor ter o meu carro próprio, ou ser um carro fixo. Agora, esse carro fixo pode ser próprio ou alugado. Pode ser lease, né? Você pode ter um carro de aluguel. O carro de aluguel satisfaz? Sim. Você vai lá, usa o X tempo, você troca. Economicamente é uma coisa muito viável hoje. Você não precisa ser dono do carro, né? Você pode alugar. Tem várias empresas como bancos, como hoje a gente está vendo muito ilhas de painéis solares, que você aluga as terras. Você não precisa comprar. Você vai lá, aluga e faz o acordo, bota na sua planilhazinha. É muito melhor do que você ter que comprar aquela terra, aquele patrimônio, aquele tudo. Porque patrimônio tem o lado bom de você ser dono da terra, do carro, do que for, mas você tem um peso que é manutenção, os impostos, né? Tem todo um processo. Eu tenho uma história aí que eu passei uma época na Bahia. Eu tinha um terreno para servir de garantia para um projeto que eu tinha. Então, esse terreno eu comprei a R$1 um metro quadrado. Só que o terreno tinha 1,5 milhão de metros quadrados. E eu peguei, dei uma entrada, 10%, e com o desenrolar do projeto, dos meus negócios, eu ia pagar o restante. E sairia tranquilo. Então, um terreno que eu dei uma entrada, 150 mil, ia pagando as parcelas, ele valia 1,5 milhão. No meio do nada lá, não tinha. Era um terreno grande, mas valia R$1 o metro, porque estava no meio do nada. O prefeito da cidade lá inventou de fazer uma estrada, uma rua, que deu acesso a um ponto ao outro e passou beirando uma tangenciando esse terreno. Ele saiu de R$1 para R$70 o metro quadrado. Imagina como ele cresceu. E deixou de ser uma área rural para ser uma área urbana. Aí o que aconteceu com o meu IPTU? Imagine um terreno que teoricamente valia 1,5 milhão, ele foi 70 vezes mais, ele vai ir para 100 milhões, 105 milhões. E aí? O IPTU disso aí. Então você tem, eu sou dono do terreno, vale não sei o quê, 1,5 milhão de metros quadrados, não sei quantos milhões. Quando chega o carnê de IPTU, e aí? Tem que pagar. E aí, vai pagar um IPTU aí de 400 mil? Né? Então, assim, são coisas que você tem que ponderar. Eu, particularmente, tem coisas que, assim, o carro, eu gosto de ter meu carro. Então, eu gosto de comprar, ter meu carro, é uma coisa pessoal, coisa de hábito, de criação. Mas, por exemplo, se eu morasse só numa cidade, Maceió ou Arapiraca, e deslocamento aqui local, só andava de Uber. Não tem que ter lugar para estacionar, você tem acesso hoje 24 horas, né, ao serviço.
a comodidade, você não tem manutenção, não pensa em nada, você vai lá e pode trabalhar, inclusive, em vez de estar dirigindo, você está fazendo outras coisas. Então, tem que pensar. Sobre as pessoas que estão nos assistindo, e eu queria ouvir muito do senhor, sobre a questão de financiar ou tendo dinheiro e pagar à vista. Qual é o mais lógico? Pronto, são duas situações também. Se você sabe com o que fazer com o dinheiro, se você tem pessoas que pegam o dinheiro e multiplicam. Então, é muito melhor você financiar com recurso do banco e pegar o seu dinheiro e ter reserva e fazer crescer esse dinheiro do que você investir com capital próprio. Teoricamente é melhor. Agora, se você não está organizado, se você não tem essa expertise, ao invés de você pegar um empréstimo no banco que pode acabar com a sua vida, que pode acabar com todo o seu patrimônio, o melhor é você pegar seu dinheiro e investir ali. Então, assim, é muito de cada um. Agora, tem que pensar muito bem. Ó, uma coisa que eu... Pense, analise. Agir com a cabeça. Procure pessoas que entendam do processo. Tem um livro aqui, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, esse livro, ele ensina muita coisa financeira na vida. Tanto para o CLT, para o autônomo, para o dono do grande negócio, para o investidor. Então, ele fala, uma das coisas que ele fala, além de poupar, além de alguns caminhos, ele fala o seguinte: não vá falar de móveis, por exemplo, com um dono de posto. Vai falar com o Gisele aqui no JF, não é? Fala com ele, entende, tá aqui, ó, que mesa linda. Boa. Então, você não vai falar de clínica, um cara que tem uma padaria, né? Então, são situações, tem gente que por exemplo, eu como médico, eu montei uma construtora. Mas para montar a construtora, eu me associei a um engenheiro. Eu fui analisar mercado. A gente fez, inclusive, um grande negócio. O grande problema da construtora hoje é a gestão dos recursos humanos, né? Das pessoas. É muito complexo. Então, você tem, às vezes, numa obra, você tem aí 200 funcionários, pedreiro, servente, segurança, tem muita coisa envolvida. Aí tem acidente de trabalho, não é fácil. Mas, assim, se você se alia as pessoas que entendem, aí sim você pode dar um passo, né, maior e você pode começar a arriscar um pouco esse processo. O senhor falou aí sobre a questão de lidar com pessoas, e todo empreendedor, ele quando começa a escalar, né, escalonar aí o seu negócio, ele começa a necessitar de pessoas para trabalhar. E como é que funcionaria aí essa questão de lidar com pessoas no seu negócio? Hoje, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande em contratar pessoas. Muito mesmo. Porque como eu tenho um negócio que é baseado... Por exemplo, eu falei dos 4 quadrantes. Existe uma forma de você ter um grande negócio sem ter 200 funcionários, 300 funcionários, 400 funcionários. Você pode ter 300, 400 parceiros de negócio. E você pode ter um grande negócio sem ter um grande patrimônio, sem ter funcionários, sem ter dor de cabeça, sem ter que ter um capital de giro alto. Que é através desse novo mercado em rede de consumo. Então isso é algo assim que eu indico para qualquer pessoa. Que você começa pequenininho, investimento pequenininho, é impossível você ter prejuízo, porque ele é feito para sair do zero para cima. Você pode até voltar a estaca zero, mas você não perde. Se você fizer o que é a regra banda, você não perde. Então você não tem prejuízo. Então, quando alguém chega para mim que querendo trabalhar comigo, por exemplo, eu quero ser atendente lá da sua clínica. Eu pergunto, qual é o seu sonho? Eu sonho isso, aquilo e tal, eu quero ter uma casa ali e tal. Meu amigo, você notou que esse emprego aqui é para um salário mínimo, no máximo 2, no máximo. E você não vai crescer além disso. E com esse salário aqui, você não vai chegar ali. Então, aí eu começo a analisar isso com eles, né? Com uma pessoa que está querendo entrar no emprego. E eu, cara, sabe como aperta o coração? Aqui não é o lugar. Vamos fazer outra coisa. Eu sei que tem outras coisas para fazer que tem como você crescer. Por exemplo, esse mercado de rede de consumo hoje é fantástico para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa daqui, entre nós três aqui, ou quem está assistindo, o que for. Não importa qual a sua origem, a sua condição financeira, a sua idade, a sua formação, nada disso. O que basta é você entender o método do processo e desenvolver esse método. Pronto. A rede de consumo está aí. Você tem mais de 200 milhões de pessoas no Brasil para almejar. Você não precisa nem chegar a 1.000 para pagar seus sonhos. Mil pessoas não, muito menos, mas assim, um número pequeno.
Se você abre um negócio tradicional, você tem uma loja, você tem que ter algumas mil pessoas rodando ali, para que você tenha um mínimo de faturamento para alocar alguma coisa. Então, eu tenho amigos que têm franquias no shopping de alimentação, que tem que estar lá todos os dias. Shopping abre todos os dias. Todos os dias. E o cara no final não tira nem 10 mil reais. E ele tem que. Agora gira um dinheiro ali, paga funcionário, não sei o que, compra estoque, aluguel, contador, uma série de contratos. No final não sobra 10 mil reais. Eu tenho outro amigo que é dono de uma distribuidora de medicamentos. Que ele gira 1 milhão por mês. Ele não consegue passar de 15 mil para ele de retirada. Como é que o cara tem um negócio que gira 1 milhão, ele não consegue tirar 15 mil do processo? Ele tira, ele diz, André, tem mês que eu tiro 8, 10, 12, no máximo, chegando a 15 estourando. Então, eu não quero um negócio desse. Além da grande responsabilidade. Então, assim, você tem que saber onde você quer. E tem uma coisa aí que depois eu vou citar hoje, que é a lei do 80-20. Essa é muito boa. A lei do 80-20 foi uma coisa que eu aprendi. Então, no meu negócio, né, eu, por exemplo, para os meus sonhos, só o consultório médico não paga meus sonhos. Então, eu tenho uma série de coisas que eu quero que o médico ali é trabalhando todo dia, ele não vai pagar. Porque eu já trabalhei todo dia como médico, todo dia, e não pagou o sonho. Então, eu já sei que esse caminho não funciona. Né? Então, a gente tem que reconhecer isso. Aí eu fui para o meu consultório. Peraí, onde é que eu posso fazer o 80-20 no processo? Então, o que é o 80-20? É uma máxima da vida que é o seguinte. 80% dos seus esforços, do seu tempo, daquilo que você está fazendo, vai dar 20% dos seus resultados. E 20% dos seus resultados, dos seus esforços, vai chegar em outros 80%. Então, o que basta a gente descobrir? Esse 20% dos esforços que leva a 80% dos resultados. No meu caso, na medicina, eu achei. E eu comecei a praticar lá só esse 20 e 80. Então, hoje eu trabalho 2 dias como médico, de uma forma, minhas consultas são muito... tem um tempo maior, eu conheço a pessoa, eu fico amigo do paciente, eu analiso o caso dele, eu mostro o que está acontecendo, converso, e aí eu consigo fazer uma propedência com um tratamento que condiz com um bom atendimento e resultado. Então, isso graças a esse 20-80. Mas eu já tive época que eu atendia um paciente a cada 15 minutos. E era de manhã até de noite, era um sufoco. E não era nem porque eu queria ganhar dinheiro, era porque era lotado. As pessoas também precisavam. Então, aí, hoje eu comecei a ajustar isso. E eu pedi isso num processo e isso veio. Então, aprenda o seu 20-80, 80-20. Pode observar no seu dia a dia. Tem coisa que você faz pouquinho e fatura muito. Agora, no dia a dia, você faz muito para ganhar aquele pouquinho. Então, escolha só o outro lado, 20 para 80. Isso eu fiz. E foi muito bom. E aí, essa questão serve para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. E no final, né, qual é a nossa moeda? A nossa moeda na vida é o tempo. Né, o nosso tempo de vida. Essa é a nossa moeda maior. Então, dinheiro, ouro, joias, sei lá, patrimônio. Isso é muito pequeno, né, em relação à nossa vida, né, em relação ao nosso tempo de vida. Eu sempre falo uma coisa. Tudo que é barato na vida pode ser comprado, né? Custa dinheiro. O que é caro não se compra. O que é caro não se compra. Até avião, pode ser o maior avião do mundo, é barato. Agora, para comprar saúde, vida, pessoas. Até o homem tenta comprar pessoas, né? Mas não existe. Eu ouvi algo recentemente, e aqui eu quero que o senhor, como especialista, né, como empresário bem-sucedido e médico, nos passe o posicionamento do senhor. Eu conversava com alguém esses dias e a pessoa dizia assim, para uma pessoa que está em extremo caso de endividamento, com super dívidas, a última coisa que essa pessoa precisa é dinheiro. Até que ponto essa fala ela é válida ou não? Dependendo muito de onde você está, né? Eu cheguei num ponto da minha vida que eu tive tanto problema, tanta coisa, que um amigo meu, que era meu advogado, ele disse, André, por que você não pede falência? Eu, jamais. Eu não nasci para ser falido. Foi uma boa lembrança. E aí, hoje a gente lembra disso e ri, viu? A gente ri muito disso aí. Graças a Deus eu consegui me recuperar. Tem uma hora no processo que o endividamento, o processo está tão alto, tão grande,
que o dinheiro tanto não faz diferença como pode até atrapalhar. Né? Então, assim, você tem que organizar. Por exemplo, você geralmente não deve só uma coisa, só uma situação. Né? Uma empresa começa a dever funcionários, começa a dever fornecedores, começa a atrasar imposto, começa a ter uma série de setores. Então você tem que setorizar os seus débitos, suas dívidas e, por exemplo, pague primeiro as pessoas físicas, né? Pague aquelas pessoas que se você tem uma empresa, os menos favorecidos. Então isso você vai começando a selecionar e fazer, mas tem uma hora que é muito mais a cabeça, muito mais esse direcionamento do que todo o dinheiro. Por exemplo, uma massa falida de um hábito, de uma gestão falida, você pode botar o dinheiro do mundo todo. Eu conheço hospitais aqui no estado que já receberam milhões e milhões e milhões e milhões de reais e só vivem falidos. Você recupera, melhora, tá tudo bonitinho lá, tá azul, pronto, é só o tempo ruir de novo. Então você tem que estudar esse ambiente, você tem que tratar esse ambiente. Então tem hora que o dinheiro aí não vai fazer diferença nenhuma. Você pode botar quanto for e não sai do canto. Ele dá até um fôlego, paga as contas, tal, melhor. Daqui a pouco cai e não vai para UTI de novo. Então isso é uma coisa que realmente é verdade. A gente vive numa sociedade onde as pessoas usam muito cartões de crédito. Até que ponto é positivo ou negativo o uso de cartões? Tudo depende da forma. Por exemplo, eu uso o cartão porque ganha milhas, né? Isso é uma grande vantagem. É uma forma boa de você ter. O cartão de crédito tem uma série de vantagens. Quando a gente viaja, tem as salas VIPs, tem benefícios. Você tem que aprender a ter esses benefícios e você usar ele. Agora, você tem que saber o quanto. Não é um cartão cego, né? Que você vai usando. Eita, negou. E agora? Quanto é? Qual é o meu limite? Aí vai lá, quando você vê, tá numa conta muito alta. Então, todo esse processo você tem que ir sabendo lidar. Eu já tive épocas da vida assim que eu preferi não ter nenhum cartão. Porque eu já tinha tanto problema, tanta coisa, que eu quebrei meus cartões todinhos. Então, eu prefiro, não quero. Eu não estou sabendo lidar com isso, eu não vou querer isso agora. Isso é um período atrás. Hoje em dia, tem momentos que como eu estou reconstruindo minha vida, tudo que eu ganho, eu coloco para jogo. Eu coloco para, sabe? Vai para reconstruir aquilo que eu perdi. Eu já perdi tudo 2 vezes. Então, assim, né? Quebrei 3, mas perdi mesmo assim, forte 2 vezes. Foi muito, muito pesado. Então agora eu estou na reconstrução, só que eu tenho 51 anos. Então eu tenho um tempo para fazer isso. Então o que eu pego de dinheiro, sei lá, se entrou aqui 10, 9.500 tá em jogo ali, eu estou movimentando para fazer mais, para criar ativo, para fazer outras coisas. Então tem hora que o cartão de crédito não dá para pagar todo, eu pago uma parte, mas ali é melhor de aplicar. Então eu sei que ali eu vou ganhar muito mais, depois eu pago o cartão e está tudo certo. Então se você tiver consciência desse jogo, é bom fazer. Agora se não tiver, se você for realmente ali dependendo, tem hora que o pessoal vai pagar o combustível do carro e parcela no cartão. Vai fazer a feira, parcela no cartão. Esse está morto. Né? Então tem que não mude de nível, né, antes do tempo. É melhor tá muito bem no nível inferior do que ir para o outro nível, um patamar de um padrão maior, e você tá ali escorregando e passando dificuldade. É melhor estar no nível inferior. Né? Até porque esse negócio de nível superior e inferior, isso é muito de cada um, né? O senhor falava sobre a regra 80-20 e essa regra, ela se aplica apenas na área financeira ou em qualquer área da vida? Qualquer área. Qualquer área. A numerologia na vida tem isso, né? Tem os 80-20, os 5-95, né? Tem algumas situações, pelo menos para mim funciona muito. Tem a regra dos 3, tem muita coisa aí que se você for olhar pelo lado dos números, funciona. Então essa do 5,95, que você pega só 5% da população, ela tem liberdade financeira, ela tem condições de viver plenamente. 95% está no assando e comendo, está nas dificuldades e não pagam seus sonhos. 5% das pessoas usa o cérebro e pensa. 95% é seu automático. Então a justificativa desses 5% que tem liberdade e os 95% não tem, provavelmente é por causa dessa parte. E um sabe pensar, sabe usar melhor o cérebro do que outros. Outros nem usam. Né? Então acaba que fica nessa desproporção.
E tem uma coisa assim, pegue toda a riqueza do mundo, pegue todo o dinheiro do mundo, bota num saco só, divida pelos os habitantes da população humana, cada um vai receber sua cota, igual. Então, eu recebo 100, você 100, o Luiz 100, o Cleito 100, e assim, todo mundo recebeu 100. Com o passar do tempo, os que tinham condição financeira boa antes vão começar a acumular recursos. E vão começar a ter a vida de novo que tinham antes. E os que não tinham nada vão perder os 100 e vão ficar sem nada de novo. Então isso é uma coisa que é sempre colocada. Você pode dividir, deixar igualitário para todo mundo. Com o passar do tempo, quem tem a cabeça para ser bem sucedido, para o sucesso, para ser um milionário, para ser o que for, ele vai crescer de novo. E o outro que está vivendo aquela situação difícil, talvez até piore com aquele 100 reais, com aquele 100, com aquela proporção. A gente falou na semana passada sobre perguntas que poderiam surgir e eu até anotei aqui uma pergunta que foi feita pelo senhor Alfredo. E o senhor Alfredo ele perguntou: pergunta por favor, DDI, ao Dr. André, Pergunta por favor, DDI, ao Dr. André, qual o tipo de negócio próspero que eu possa investir com 10 mil reais? Com 10 mil reais. Primeira coisa, a gente tem que ver o perfil dele, né? O que ele, assim, qual é o histórico dele, o que ele tem, qual o talento, qual o que for. Porque não é pegar 10 mil, 50, 100, você pegar e querer ali multiplicar ali, não é assim. Então, para montar um negócio, você tem que fazer toda aquela questão de estudo, de mercado, viabilidade financeira. Um negócio que eu indico sem risco e sem medo de indicar e avalizo, é o negócio que eu faço em rede de consumo. Que você não precisa nem dispor dos 10 mil de imediato, você pode até dispor menos. Mas você entra no sistema educacional, que independente daquilo que eu falei, da formação, idade, o que tem no bolso, o gênero, o que for, não importa. Então tem um sistema gratuito educacional que você vai ser moldado para desenvolver e você vai fazer aquilo ali gerar dinheiro, gerar recurso. Basicamente é entender o processo, duplicar ele e depois multiplicar. Então é um negócio que eu indicaria. É um negócio em formação de rede de consumo. Isso aí eu indicaria sem dúvida. Para os negócios tradicionais, hoje 10 mil é praticamente impossível você montar um negócio. Negócio de rede de consumo seria o que necessariamente? Existe uma coisa, existe uma indústria, que é a indústria do consumo direto de fábrica. Hoje tem indústrias que conseguem fazer um gel dental, um batom, e conseguem entregar direto para o consumidor final. Então eles fabricam mesmo na indústria e já conseguem dispensar lá. São grandes indústrias, mega indústrias, que tem uma estrutura enorme. Então eles conseguem tanto entregar em grande quantidade como uma unidade. Então essa indústria, hoje ela está usando a rede de pessoas, o network de pessoas para achar os consumidores. Por quê? Quando eu indico essa água aqui, a Onda Azul, que é uma água excelente, de boa qualidade, o pH, a quantidade de minerais, você falou disso, essa água aqui é excelente. Ela tem um pH, tem um gosto assim e tal, tal. E você, é mesmo, André? Pronto, comprou a ideia, provou. Realmente é muito boa. Então, eu avalizei esse produto para você. Eu disse, olha, isso aqui é muito bom. Você provou e confirmou, é muito bom. Isso cria um consumo fidelizado. Então, essa conexão é muito mais forte do que você ver uma propaganda pura na televisão e você achar que aquilo é bom e as pessoas dançando e água é boa e tal. É diferente desse corpo a corpo, né? de um para o outro. Então, quando você tem uma pessoa falando para outra que isso aqui é bom e a outra pessoa prove e afirma, isso cria uma conexão muito forte. Então, essa indústria, ela enxergou que esse boca a boca, que essas ligações, elas têm um poder de marketing, de venda, com recorrência muito maior do que aplicar no marketing tradicional. Então, o que elas fazem? Indique meu produto, prove primeiro, veja o benefício, se for bom, fale para as pessoas. E se você falar para as pessoas, eu vou lhe bonificar por isso. E não só uma vez, por todas as vezes que ela consumir para o resto da vida. Então, se você tiver uma rede de consumidores, que você fez esse link direto com a indústria, a pessoa para a indústria, essa pessoa teve o benefício do produto, teve desconto inclusive, você vai ganhar uma porcentagem desse mercado. Então basta entender
geometria e essas conexões, fazê-las de forma que você tenha a renda que você quiser. Aí você começa a pagar o sonho. O sistema de rede, não tem limites. Basta ver rede social. Você pega hoje o Instagram, tem pessoas que começam com 1.000, com uma pessoa, vai para 1.000, vai para 100 mil, vai para 1 milhão, para 10 milhões, né? E estouram, e elas fazem o quê? Viralizam, então com muitas conexões. Então se você tiver um negócio que você não precisa ter funcionário, não precisa ser estoque, não precisa vender, só precisa propagar um benefício que você sentiu de verdade, então é muito mais simples. Então eu indicaria para ele fazer isso. Se ele for de Arapiraca, pode dar meu telefone, que aí a gente vai conversar, eu explico, e eu faço questão de fazê-lo crescer nesse processo. Coisa boa. Então, senhor Alfredo, senhor que tem 10 mil reais, né, e quer investir, espero que a gente tenha conseguido responder a sua pergunta. Doutor André, dentre tantos assuntos que a gente já abordou aqui, qual assunto que a gente poderia também trazer aqui para quem está nos assistindo? Olha, uma coisa que eu sempre vou puxar para o lado da saúde, né? E inclusive vai ser tema do próximo, do nosso próximo o programa, né? Eu quero falar um pouquinho aqui sobre... Olha, tem uma coisa que a gente tem que botar na cabeça. A inflamação do corpo, a inflamação crônica, a inflamação... Quanto mais inflamação você tem no corpo, menos tempo de vida você tem. Então, eu queria trazer aqui esse tema, e tem uma substância natural, chama-se Aloe Vera Barbadense Miller, que ela tem uma série de benefícios para o corpo. Ele age em todos os sistemas do corpo, desde do tubo gastrointestinal, desde a sua entrada no corpo, até o sistema linfático, vascular, imunológico, o sistema nervoso central, enfim. Então você tem uma série de benefícios que eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque, bota uma coisa na cabeça, esse corpinho aqui, nosso corpo, né, essa casa sagrada, ela, se for bem cuidada, ela dura muito, muito tempo. Então, o que eu tenho visto muito são essas inflamações que estão se cronificando e vão ceifando vidas mesmo. Começa a agir naqueles 4 agentes que diminuem a nossa expectativa de vida. Então, é uma coisa para a gente trazer aí para falar no próximo episódio. Quadro. Boa. Então, no próximo quadro a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a aloe vera, sobre você. Às vezes as pessoas estão com o corpo inflamado e não tem ciência, né? Não sabe o que está acontecendo e não sabe como se livrar dessa inflamação. Exatamente. E assim, na verdade, assim, a gente inflama o corpo o tempo todo, todos os dias. Né? Então depende a forma que você se alimenta, a forma que você age no dia a dia, o estresse, o sono, a hidratação, né? A exposição aos agentes externos, luz solar. Então você está sempre inflamando o corpo, sempre. Só que o corpo ele tem um processo de desinflamar também, de antioxidante, então uma série de mecanismos para isso. Mas chega uma hora que você inflama tanto, que você faz tanto isso, que ele começa a criar um processo inflamatório crônico. E aí começa a desenvolver outras doenças e a gente só acorda quando está na outra doença. Então a gente vai ter que evitar isso. Então vamos começar a pensar antes, né? Antes do início do processo. Não vou mais prolongar, porque no próximo episódio a gente vai trazer aqui abordagem sobre isso, mas eu queria que o senhor falasse, por exemplo, sobre a questão da água, né? O consumo de água. O senhor falou, e inclusive a gente tem um corte aqui no nosso Instagram, e eu queria que o senhor falasse sobre a questão do uso da água. Qual é a quantidade necessária para o corpo humano? Boa pergunta. O corpo humano ele tem 50% a 60% de constituição de água, né? Então, assim, se você pegar hoje um adulto de 72 quilos, eu oriento para chegar a 2,5 litros, 3 litros por dia. Então, isso é algo que... a água, se você tomar mais, ela não vai fazer mal. Né? Pelo contrário, ela vai desinflamar o corpo, ela vai melhorar a drenagem, ela vai diminuir a retenção de líquido. Botando o líquido para dentro do corpo, você vai tirar o líquido, vamos dizer assim. Então, você vai depurar aí. Então, esse processo de hidratação hoje, principalmente nos idosos, é impressionante como os idosos não gostam de tomar água. Então, eles murcham, né? Eles começam a adoecer, eles começam a ter problema só por causa da água. Então, assim, hoje eu faço um tratamento inicial nos meus pacientes, eu preciso só de uma semana. São 3 litros de água por dia, 500 ml de aloe vera por dia, se movimentar, fazer algum exercício fora
do corriqueiro, né? Do normal. E cortar o açúcar. Eu peço 4 coisas para os pacientes. Só uma semana. Daqui uma semana, tá aqui meu telefone. Se vier a tentação, se não fizer, qualquer dúvida, mande mensagem para mim. Daqui uma semana eu volto. Quando o paciente segue, ele chega outra pessoa. Então ele chega mais feliz, desinflamado, perde peso, num outro humor. Então vale muito a pena. Então a hidratação é um nutriente, né? O água é um nutriente. Então vale a pena tomar aí. E assim, hoje você tem que fazer, não é fazer um dia, outro, né? E 2 não, 3 não. Hoje você tem que ter a consciência que isso é todo dia. A gente tem que desinflamar o corpo todo dia, tem que hidratar todo dia, tem que evitar o açúcar todo dia, tem que fazer exercício todo dia. Todo dia você tem que fazer, né? Tem que tomar banho, né? Tem que escovar os dentes, tem que fazer tudo isso. Coisa boa. Então vamos deixar aqui a caixinha de perguntas dessa semana, aqui com o Dr. André Valente, né? E o tema de hoje foi sobre saúde física e financeira, mas em especial saúde financeira, o quadro que é o saúde física e financeira. Mas na próxima semana a gente vai falar sobre saúde física em especial, trazendo para cá o aloe vera, né? Como é essa novidade que eu tenho certeza que vai contribuir e muito para a sua vida. O interessante é que a gente tem os quadros aqui às segundas-feiras e não apenas o quadro saúde física e financeira, mas também fazendo negócios direito. Então, se você tem dúvidas sobre a questão jurídica, traz para cá também, na nossa caixinha de pergunta. A gente vai conseguir responder para você em tempo hábil e nos cortes, lá no Instagram e no TikTok. Eu tenho certeza que, por meio de algum informativo, a sua dúvida, a sua problemática, ela vai ser sanada. Mas eu quero pedir a você também para se inscrever no nosso canal. Tudo que a gente faz aqui não custa nada, é de graça, que nem diz o outro, é de grátis. Né? Então, clica aqui, compartilha, comenta nas redes sociais também do Dr. André Valente, segue lá, se inscreve. Aqui, ó, no nosso episódio, nosso quadro, tá aqui, ó, embaixo nos comentários, o contato do Dr. André Valente. Não tem hora, não tem dia, vai ter uma assistência completa para você. Você que é empreendedor, você que é empresário, você que quer investir como o senhor Alfredo no seu próprio negócio, mas às vezes tem um custo baixo ou um custo alto. Eu não sei qual o valor que você tem para investir, mas precisa de um especialista da área para sanar alguma dúvida que venha a surgir. Entre em contato, Dr. André Valente. Você que está passando por uma problemática na sua saúde física, entre em contato também com o Dr. André. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem assistido por esse grande profissional. Dr. André, que honra tê-lo aqui conosco, né? Hoje foi mais um bate-papo, quadro saúde física e financeira, em especial sobre saúde financeira. Próximo bloco, né? Próximo quadro, próxima semana, a gente vem aí com saúde física. Mas aí eu quero que o senhor externe as considerações finais. Fique à vontade. Eu que agradeço. Queria me reportar aqui ao início do nosso quadro, que foi: se você não tem um objetivo, um sonho, uma meta definida, vá urgentemente definir isso. Vá. Não precisa ser perfeito. Faz, né? Bota no papel, escreve lá. Aquela história do livro dos sonhos é verdade, funciona. Se você não determinar aquilo ali, se você não determinar o que você quer da sua vida, infelizmente você não vai chegar a lugar nenhum. E a vida vai passar e depois você vai só lamentar: ah, poderia ser isso, aquilo, e se, o se, né? Então, para evitar isso, primeiro, defina o que você quer. E outra coisa, não tem limite. Não tem limite para sonho, não tem limite para objetivo. Pode ser grande, pense grande. Bagaceira só presta grande, então sonho só presta grande também. Né? Então, é uma consideração que isso aí, o mais difícil de tudo é definir isso. Parece fácil, mas não é. Porque as pessoas não fazem. Então, vá lá, faça. A partir daí, você descobriu onde você está e com muita vontade, com muita fé, com muita perseverança, com disciplina, você vai chegar aqui. Não tenho dúvida disso. E se quiser um caminho, né, que a gente tem uma forma, esse negócio de rede de consumo, né, é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Eu fico à disposição e a gente está junto. Eu tenho reuniões toda quarta-feira, 7h30, inclusive, da noite, só para explicar e para tirar dúvidas e desenvolver pessoas para esse tipo de negócio. Então a gente está à disposição, tá? Em Arapiraca, e também tem a nível nacional, que é pelo Zoom, né, a segunda-feira. Coisa boa. A nossa equipe acabou de informar aqui que tem um QR Code
aqui no na nossa tela. Em algum espaço aqui vai ter um QR Code, só você apontar a câmera do seu celular e eu tenho certeza que você vai ser direcionado para uma equipe completamente competente, né? Perfeita aí, né? Para poder sanar a sua dúvida. Então entre em contato, doutor André Valente. Doutor André, muito obrigado mais uma vez. Entre em contato, se não conseguir e acompanha de outro canal, fala com a gente também no DDI, deixa a sua pergunta, né? Eu tenho certeza que a gente vai procurar aí lhe responder. Muito obrigado, Papai do Céu continue te abençoando. Saúde física e financeira foi o quadro de hoje com ele, né? Doutor André Valente. Meu muito obrigado, por hoje é só. Valeu!